Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário, seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo ao Hora H, podcast humanista secular do Brasil. Se você acabou de ouvir o que eu disse e ficou se perguntando o que é isso, o que é um humanista secular, eu convido você a conhecer o nosso grupo para satisfazer aí a sua curiosidade e conhecer melhor sobre humanismo secular. Você pode acessar nossas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, é só acessar os links que a gente está deixando para você aí na descrição, ok? Meu nome é Arthur, eu sou da Bahia, mas estou falando de Montevidéu, no Uruguai, e vou pedir para os humanistas de hoje se apresentarem. Olá, eu sou Jonas, sou mineiro, estou morando atualmente em Braga, em Portugal. Estou muito feliz de estar de volta com vocês. Olá pessoal, eu sou Jaqueline, estou falando aqui de Brasília, sou natural daqui mesmo. Hoje nós estamos aqui com um Hora H especial, a gente não está fazendo aquelas gravações regulares em que a gente fala sobre o mês que passou, mas a gente vai falar sobre alguns assuntos assim mais pertinentes ao humanismo de maneira geral e que nos toca pessoalmente. Então esse é um Hora H especial e espero que você goste e aproveite, ok? Quando a gente fala de humanismo, geralmente a gente associa a ateísmo ou agnosticismo e ou ceticismo. Quem conhece esse tema, digamos assim, nessa temática no Brasil, sabe que ela não é uma temática simples para quem vive, né? E aí eu queria saber de vocês o seguinte, o que vocês acham? Vocês acham que ser ateu, agnóstico ou cético é um problema? Como é isso no Brasil para vocês? Eu acho que, dependendo do seu círculo familiar, do seu círculo de convivência, pode ser um problema, né? O Brasil é um país muito religioso, a gente não tem uma tradição de ateu, né, de ateísmo. Então, algumas pessoas podem encontrar problema, sim, podem se sentir excluídas, né, ostracizadas, se o círculo, se ali o meio onde ela convive for muito religioso. Dependendo, eu já ouvi casos de empresas onde é comum, às vezes, a pessoa ser obrigada a fazer orações e imagina, então, você é ateu, está no seu local de trabalho e tem que fazer uma oração por uma coisa que você não acredita ou não concorda, só para manter seu emprego, né? Então, eu acho que no Brasil pode ser um problema. Sobre isso que o Jonas falou, eu me lembrei de um episódio sobre, em relação ao trabalho, que a questão de ser ateu é um problema. Eu não vejo só ser ateu. Eu acho que se você for de uma religião diferente do que o outro acredita, isso também pode ser um problema. Eu digo isso porque, em relação ao trabalho, eu já assumi eu já trabalhei numa área em que a empresa era de uma família de uma determinada religião e na época, né, isso já faz bastante tempo, eu era de outra religião. Então, assim, eu notava um certo choque, mesmo a gente seguindo o cristianismo. Então, assim, não é só ser ateu, eu acho que há uma intolerância também em relação a outras religiões, principalmente quando a gente fala aí da religiões afros, né? Não é só o ateísmo, mas claro, ser ateu é muito mais complicado. A gente nota isso recorrendo àquela outra pesquisa, que agora não me fugiu aqui a data, mas em que foi perguntado em quem você não votaria em nenhuma circunstância assim, para representar o Brasil, seja como presidente ou por algum cargo político. E os ateus ficaram em último lugar, né? Eles aceitariam colocar um bandido, mas a gente, assim, eles não ficam em último lugar. A gente seria a última opção. Então, a gente vê aí que o preconceito é grande. No Brasil, a gente tem essa cultura, essa visão de que o ateu é uma pessoa sem valor moral, né? É como se fosse pior do que um bandido até, né? Até mesmo pela falta da difusão dos valores humanistas, né? As pessoas têm essa associação a ateísmo com coisas ruins. Chega a ser engraçado a gente ver essa rivalidade dentro do próprio cristianismo, né? Porque se os cristãos fossem unidos, não haveria por que ter tantas vertentes, ter tantas igrejas, né? A gente vê que eles próprios já não conseguem conversar entre si de forma harmônica. Agora, quando é para se colocar contra nós ou contra os agnósticos, aí eles se reúnem. Aí eles dizem que são amigos, aí a gente vê na política vários pastores reunidos lá como se eles fossem irmãos, né? Ali naquele momento, eles são amigos. Mas
fora esse círculo, a gente vê que eles estão galardeando direto, né, constantemente entre si. Então, se nem a harmonia ali entre eles, imagina em relação a nós, né? Por isso que, assim, de fato, a gente realmente não tem, a gente acaba sofrendo preconceito muito grande, porque a gente é realmente algo muito mais diferente. Além de eles já não se darem bem entre eles, nós aí que eles não se dão bem mesmo, né? Eles acabam criando uma imagem totalmente errônea sobre o que a gente é, o que a gente defende. Infelizmente, o livro sagrado que eles seguem não contribui também, né? Porque a gente está colocado lá como seres também terríveis. De fato, é muito difícil a gente derrubar isso aí. Tem uma perseguição, né? Quem não segue a religião hegemônica. Já que a gente falou uma coisa aí que é no local político, né? Que eles se unem, tal, que eles são separados, mas se unem contra os ateus. Nesse caso aí, não é nem só contra os ateus, é contra qualquer ideia que se contraponha ao projeto de poder que eles têm para o país, para a sociedade, né? Eles têm um projeto de uma sociedade toda evangélica. Os projetos são diferentes e disputam entre eles esses projetos, mas se aparecer qualquer pessoa dizendo assim, o Estado é laico, pronto, essa pessoa vai virar inimiga, independente, inclusive, se essa pessoa é ateu ou se é de uma outra religião. Se torna um inimigo comum entre eles, e aí, nesse momento, eles se unem, como se uniram várias vezes, né? Como se uniram, inclusive, para eleger esse governo que está aí agora. Mas aí eu já pego esse gancho e faço uma outra pergunta. O Brasil é um Estado laico, de fato? Quais são os desafios para a laicidade do Estado no Brasil? Olha, eu vou repetir uma coisa que eu acho que eu já disse aqui no nosso podcast, na primeira temporada. A nossa Constituição é laica, né? Mas nós não temos tradição de laicismo. Nós não somos um país secularizado. A gente acha que os valores morais têm de vir da religião, têm de vir de Deus, né? A gente não tem ainda esse entendimento de que nós mesmos, os humanos, né, a gente pode criar os nossos próprios valores. Então falta muito ainda para a gente chegar lá, para a gente se tornar um país secular de fato, né? Existe também uma diferença entre laico e secular, mas enfim, depois mais tarde a gente pode voltar nisso. Eu acho que há uma confusão, infelizmente as pessoas ainda confundem Estado laico e Estado ateu, né? Muitas pessoas são religiosas e mesmo assim elas defendem o Estado laico, porque elas sabem que se o Estado não for laico, a própria religião, aquilo que ela acredita, pode sofrer. Então, assim, eu digo que eu não me importo com o que os outros acreditam, sabe? Assim, se a pessoa quer acreditar, seja lá no que for, desde que aquilo não interfira na nossa vida em sociedade, tudo bem, né? Então, assim, o que eu defendo é que a gente não tenha um governo que faça leis a favor daqueles que acreditam e acaba prejudicando aquelas pessoas que não acreditam no mesmo. Eu vejo que o que eu me importo é, de fato, com assim, a propaganda eleitoral que tem nas igrejas, né, que tem fomentado intolerância, que contribuiu para colocar no poder uma pessoa que eu vejo que não tem empatia, e infelizmente a palavra de conforto que deu para os brasileiros com a Covid foi "e daí?", né, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou coveiro, né? Então, assim, o que eu me importo é com essas mudanças que eles querem fazer na lei a favor dos que creem, né, desconsiderando totalmente a gente que não faz parte disso, né? Eu me importo porque, de certa forma, eu estou discriminada. Por eu não compartilhar da mesma fé que essas pessoas têm, eu sou discriminada. E aí, quando a gente vive num país cujo mandatário diz que Deus está acima de tudo, de todos, que usou essa frase, usa constantemente essa frase, e diz que quem não concordar com ele, que saia do Brasil, então eu tô vendo que a gente não tá num governo que fala por todos. Eu me sinto discriminada numa situação como essa, né? Eu não vejo promoção da democracia diante disso tudo, né? E assim, acaba que, de fato, a gente precisa de um representante que faça de fato valer o que está na Constituição. Mas se o nosso Estado é laico, então vamos fazer valer. Porque eu não vejo o caso aqui de Brasília querendo fazer o Museu da Bíblia. Eu não vejo uma promoção para falar de outras religiões, para defender. Eu não vejo falar promoção de projetos afro. Eu não vejo nenhum projeto falando sobre tolerância com os demais, com quem pensa diferente. Pelo contrário, eu estou vendo Brasil
Brasil caminhando para um fundamentalismo. Isso realmente me preocupa bastante. Pensando na questão dos principais desafios, eu não tenho uma resposta, mas eu sei que a gente precisa de uma mudança de mentalidade, porque eu acho que o brasileiro associa muito... Primeiro que ele coloca muito o presidente como o responsável moral pelo país, né? Se o presidente, eu não estou falando só do Bolsonaro, mas o Lula também pode ser, ou qualquer outro ex-presidente. A gente acha que quem tem que comandar moralmente o país seria o presidente. E tem uma coisa no brasileiro também, que é esse pensamento autoritário de querer pôr a moral que a pessoa tem, né, os valores morais pessoais nas outras pessoas. Eu acho que a parte do problema começa aí também, quando a pessoa quer que quando o indivíduo A quer que o indivíduo B tenha os mesmos valores morais e que partilhem dos mesmos valores morais. Nisso estou querendo dizer que todo mundo tem que ser cristão, sabe? Eu vejo muito isso, assim, eu não sei se eu consegui explicar direito, mas eu acho que esse é um dos problemas e essa é uma da mentalidade que tem que mudar. A gente tem que passar a aceitar mais que as pessoas têm outros valores, que a gente não tem que ficar querendo julgar ou fazer julgamentos. Se aquilo ali serve para a pessoa, quem sou eu para julgar, sabe? A gente não precisa querer impor os valores nos outros. Por isso que eu digo que assim, eu não me importo se as outras pessoas querem acreditar em A ou B, sei lá, em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Não, eu não me importo, de fato, eu não me importo. Eu só não quero que esse tipo de pensamento interfira nas decisões políticas, na formulação de leis. Isso sim é preocupante, porque acaba excluindo quem pensa diferente. E a lei é para todos, ela não pode ser somente para atender a necessidade de quem acredita, de quem tem fé, de quem é cristão, enfim. Eu acho que essa questão também, Jonas, eu acho que as pessoas têm que mudar a mentalidade e tem que parar de achar também que tudo é legado cristão, sabe? Eu vejo que as pessoas acham que a nossa sociedade chegou a ser o que é porque a gente ainda traz valores cristãos, sendo que, na verdade, isso não é ser cristão, isso é ser humano, sabe? Eu acho que a gente atribuiu, igual o Alain de Botton, não sei se pronuncia exatamente dessa forma, mas ele fala que foi atribuído às religiões esse caráter de bondade, de justiça, de viver em comunidade, foi atribuído às religiões, mas na verdade isso é ser humano. A gente é caracterizado como ser humano porque a gente tem conseguido viver dessa forma, viver respeitando o outro, senão não haveria sociedade, né? Então, assim, a gente tem que parar de achar também que isso é tudo legado cristão. Eu fico, assim, revoltada com essas coisas, porque, gente, primeiramente que o cristianismo não tem mais de tem cerca de 2000 anos. Algumas coisas que são atribuídas ao cristianismo, na verdade, vêm de povos muito antigos. Quantas coisas a gente não traz do budismo também, de respeitar o outro? Isso não é legado. Claro, tem coisas boas que vieram do cristianismo, pode ter vindo várias coisas que a gente pode promover, sim, mas dizer que tudo que a gente construiu até hoje é legado cristão é ignorância. É ignorância sobre a história, sobre a evolução do homem. Eu só queria acrescentar uma coisa que a Jaqueline estava falando, do legado cristão, né, que as pessoas atribuem tudo ao legado cristão, mas eu acho que, eu estava até pensando essa semana, que a gente esquece da participação da igreja e do cristianismo na Inquisição, nas cruzadas, né, que foram tempos de muita violência. A igreja também justificou a escravidão, a igreja justificou, aproveitou-se muito do antissemitismo durante o Holocausto. E então, se não fossem mentes seculares, mentes humanistas, né, pessoas preocupadas com a vida humana, talvez a gente estaria estagnado em tempos desse tipo de violência, né, da escravidão e tal. Então precisou de mentes humanistas para que a gente pudesse progredir. Então, realmente, eu concordo, nem tudo é legado cristão. Sinceramente, a Igreja Católica especialmente, eu acho que os evangélicos nem isso, né? Infelizmente, estou sendo muito sincero, mas a Igreja Católica deixou um legado artístico muito, muito interessante, né? A música barroca, aquelas pinturas da Capela Sistina e tal. Assim, tem um legado artístico muito interessante que a Igreja Católica deixou. Agora, esse legado de sociedade, eu sinceramente não enxergo que legado é esse. Não enxergo. Porque, assim, claro, os ensinamentos de Cristo, se você for pegar só os ensinamentos de Cristo, são ensinamentos muito bons. Mas, primeiro, como a Jaqueline falou aí, não nasceram no cristianismo, né? Não foi Jesus Cristo que inventou aquilo ali.
sei. Segundo que não sei se esses ensinamentos foram seguidos de fato ao longo do tempo da história do cristianismo. Tenho um certo receio de dizer isso. E o que o cristianismo nos deixou em termos de legado, de valores, de sociedade, para mim só atrapalha. Eu só vejo as coisas que atrapalham, porque até as coisas que a gente poderia concordar, eu acho que o legado cristão, que é aquele legado da moral dos bons costumes, da individualização das questões, é uma coisa que atrapalha. Para mim, só atrapalha. Falar em moral dos bons costumes só atrapalha tudo, né? A questão da moral dos bons costumes atrapalha, né? E atrapalhou todo o desenvolvimento, por exemplo, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E hoje ainda você tem aquela ministra inventando gastar dinheiro com projetos do tipo abstinência sexual para evitar a transmissão de DSTs, uma coisa que a gente sabe que não vai funcionar, não funciona, é jogar dinheiro fora. Por quê? Discurso de moral e bons costumes cristão, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente eu não vejo esse legado cristão que ajudou na evolução da sociedade. Eu, sinceramente, não enxergo isso. Não vejo onde é que isso está. E se for pensar nessas questões de pinturas, de igrejas, templos, de fundação de cidades, tudo isso a gente consegue fazer sem a igreja. Não precisaria da intervenção da igreja. São coisas humanas, são coisas que nós, humanos, somos capazes de fazer. Então, no fim, para mim, a religião é completamente obsoleta. Desculpa aí, mas... Nós temos um legado cultural, digamos assim, né? Da nossa história. Houve um tempo em que a história da humanidade se confundia com a história do cristianismo. Da humanidade, não. A história dos povos europeus, que depois chegaram nas Américas, se colonizaram e tudo, vou deixar isso muito claro também. Mas aí a história do povo europeu, dos povos europeus, se confundiu com a história do cristianismo. Então a gente tem um legado cultural, digamos assim, uma herança cultural que veio de lá, que a gente atribui à religião em si, mas que não é a religião em si, né? É tudo que envolvia culturalmente aquele povo, aqueles povos que estavam ali, né? Você tocou em alguns pontos que eu queria comentar também. Um deles, essa questão da proposta sobre abstinência sexual, né? Que assim, o que eu vejo com isso é a falta de um projeto de governo, né? De uma falta de projeto em relação à saúde, em relação aí à orientação sexual, né? Falta de educação sexual nas escolas, e eu vejo que falta um projeto em relação a isso. E aí acaba jogando isso a promoção de valores, sendo que, na verdade, tinha que ter um projeto. O que é que vai ser feito? Quais são as atividades que a gente vai desenvolver nas escolas para evitar que isso ocorra, né? Ou quais são os programas que a gente vai trabalhar, com quais programas vão ser criados, quais programas serão criados para enfrentar essa questão de gravidez na adolescência, etc. Agora, a gente fala, mas tem gente que fala, os religiosos deixaram muito um legado, quem formulou a teoria do Big Bang foi um padre, só que as pessoas que citam isso, esquece que o padre não orou e pegou a teoria do Big Bang pronta assim do céu, né? Ele fez um estudo, ele estudou, ele seguiu um método para poder chegar àquilo, né? Então, a construção da ciência, por mais que seja por parte de religiosos, né? E alguns são religiosos, ela não é feita orando. Tem essa questão também. No fim das contas, a religião é uma instituição humana. Eu vejo que a religião, ela foi útil no começo. Se a gente for analisar quando as pessoas não tinham recurso do método científico, as pessoas buscavam explicar o mundo por meio observando o mundo e criando essas teorias, assim, aqui teoria no sentido senso comum, tá? Criavam essas teorias, essas explicações para poder compartilhar com os demais como elas viam aquilo ali, como é que elas explicavam, sei lá, a origem do trovão, né, os fenômenos naturais, de onde vinha a chuva, enfim. Elas explicavam isso, elas utilizaram um dos meios, a religião. Mas, hoje, com o desenvolvimento da ciência, eu também não vejo o porquê da gente continuar promovendo esse tipo de pensamento. Eu acho que é aí que entra o humanismo. Eu acho que a gente tem que promover o humanismo, promover a boa relação entre os seres humanos, né? Mas a religião em si eu não vejo qual utilidade. E para problemas de depressão, de pessoa não estar conseguindo se encontrar, a gente tem a psicologia, a gente tem outras áreas que pode ajudar o ser humano a enfrentar os problemas que surgem, né? É interessante isso que você falou aí, porque assim, de fato, o embrião da ciência, ela estava ali na Igreja Católica mesmo, especialmente no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, né? Esse embrião científico nasceu ali. Mas você veja que até isso não foi um legado
errado. Tipo, nasceu ali e depois, enquanto se manteve ali, tava ruim. Não conseguiu se desenvolver. A ciência só conseguiu se desenvolver quando ela se desprendeu da religião completamente. Aí foi possível, por exemplo, surgir a teoria da evolução. Porque enquanto estava ali a religião martelando e controlando, não se podia falar que as espécies de hoje derivaram de espécies anteriores ou qualquer coisa desse tipo. Por que não? Porque a Bíblia diz que veio do barro, que Deus fez ali, soprou, não sei o que, não pode, entendeu? Não se podia dizer que a Terra gira em torno do Sol, por que não? Porque a religião dizia que era o Sol que girava em torno da Terra e a Terra era o centro do universo. Então, até isso, quer dizer, houve um embrião ali que nasceu no seio da Igreja Católica, mas que, enquanto ficou lá, não se desenvolveu. E é engraçado, Arthur, essa questão que você falou da Terra ser o centro do universo, né, que se acreditava antigamente, né? Hoje a gente vê, infelizmente, os terraplanistas usando o argumento de que a Terra tem que ser plana, o céu tem que estar aqui nesse domo, né? O Sol, a Lua, porque eles não aceitam que a gente não, o Criador tenha feito de outra forma, né? Eles acreditam, né, num Criador, então eles não acham que não pode ser, né? Na cabeça deles não pode ser de outra forma. Então tem sim que a Terra ser plana e ter um domo aqui, ter o Sol, enfim, tem que estar olhando para cá. O que é importante é focar aqui na Terra, porque para eles a criação é mais importante, né? Deus criou esse planeta Terra aqui, então nós somos mais importantes, isso na visão deles, né? Agora é aí que você vê, eles não querem aceitar as coisas como elas são, né? Eles queriam que as coisas fossem como eles desejam. Só que não é assim. Agora, se as pessoas negam a realidade, não vai haver mudança. É isso que é o grande desafio, porque se a gente não enxerga as coisas como elas são, como você vai mudar aquilo? Se você não enxerga a realidade como ela é, você vai agir de modo contrário ao que se espera. Bom, isso já nos leva a uma outra pergunta, que é o que falta para a gente construir uma sociedade mais racional? Eu sei que está muito longe, né? Assim, da gente parece um horizonte bem distante, assim, uma sociedade mais racional. Não sei se é possível uma sociedade 100% racional também, né? Uma sociedade que seja toda a sociedade toda racional, mas pelo menos a um ponto de racionalidade que não seja esse que a gente está agora, né? Uma sociedade em que pelo menos a gente entende que a racionalidade ela conduz, digamos assim, né? As leis, as decisões políticas, os procedimentos institucionais. O que falta para a gente chegar nesse ponto mais racional de sociedade? Eu sou leigo, né? Eu não tenho resposta para essas coisas, mas eu acho que primeiro a gente precisa esse desapego com a religião. Mas como é que a gente vai desapegar da religião? Eu só vejo a educação como resposta, investimento na educação, na ciência, e também a gente ter uma representação de alguém que paute as questões seculares, né? Na conversa pública, né? Alguém que, não alguém, mas também uma instituição, que é o meio que a gente quer fazer com a Humanistas Brasil, alguém para pautar essas questões, que leve para o debate público questões seculares, né? E é isso, eu acho que são os dois, investimento numa educação e na pesquisa, na ciência, e também uma representação secular. Essas questões seriam os mais fortes. Enfim. A questão educacional, acho que ela é de extrema importância, sabe? E ela é lenta, né? Infelizmente, ela não tem um efeito rápido como a gente gostaria. Então, a gente vê que os jovens de hoje, eles vão educar os seus filhos, se alguns tiverem filhos, porque a gente já tá vendo aí um número menor de casais tendo filhos, né? Então, pra gente fazer essa mudança de pensamento, ela vai levar um tempinho. Né? Não vai ser algo rápido. Infelizmente, as pessoas que estão nos representando, que representam a maioria do povo brasileiro, está atendendo a uma vontade também dessa população, né? Eu me lembrei de uma frase do Thomas Sowell, que ele diz o seguinte: o fato de muitos políticos de sucesso serem mentirosos não é exclusivamente reflexo da classe política, é também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Então, assim, a gente vê que a população quer um milagre, quer uma mudança que não é atingível, só que
Se um político chegar lá no palanque e falar, gente, não será possível fazer isso em tantos anos, vamos precisar de mais, ninguém vota nele. Se um político for falar a verdade, falar, gente, essa mudança não tem como ocorrer no meu mandato, eu posso iniciar o processo, mas a mudança total será daqui a alguns 8 anos, ninguém vota. Então, assim, as pessoas que realmente poderiam ter a capacidade de fazer alguma mudança, elas não são esse poder, porque só assume quem conta mentiras, né? A maioria das pessoas que exageram nos seus argumentos, quando estão no palanque, quando estão fazendo no processo eleitoral, aquelas que falam a verdade, elas acabam não conseguindo seu lugar, seu espaço, né? Então, de fato, a gente tem que pensar a longo prazo. Eu acho que o brasileiro ele tem que construir um pensamento a longo prazo, ver que nem todas as mudanças a gente consegue fazer de uma hora para outra e desconfiar de quem promete essas mudanças rápidas, bruscas, porque elas não vão acontecer. E essa questão da gente construir um Estado laico, a gente, né, precisa que ocorra todas essas mudanças, essa mudança cultural, essa mudança de pensamento do povo, né, de quem a gente vota, né, saber escolher melhor os nossos representantes. De ceticismo político também, né? Não ser cético só os charlatões e tal, mas os políticos também. Não só confiar, assim, acaba que as pessoas dão credibilidade a quem está no púlpito das igrejas, também acreditam muito em quem exagera nos seus argumentos nos falantes, né, nesses políticos, e acabam que não usam o pensamento crítico para analisar de fato o que está sendo proposto ali, né? Então, de fato, é preciso encarar a vida com mais ceticismo. Eu vejo que se a gente não encarar a vida como ela é, de fato, como as coisas, os processos se desenvolvem, a gente não vai conseguir implantar mudança, porque você não gera mudança se baseando em mentiras, né? As coisas têm que estar claras, a gente tem que enxergar as coisas como elas são para a gente poder dar o próximo passo. Tem que ser de baixo para cima, né? A gente tem que fazer micro mudanças primeiro, para ir aos pouquinhos chegar numa mudança maior. O que significa que talvez nenhum de nós aqui viva para ver de fato a mudança que a gente quer, né? Mas pelo menos a gente pode ver o processo. O processo começando, pelo menos a gente pode ver. Eu penso assim, quando a gente tem filhos, Arthur, é muito mais complicado, né? Porque você vê para onde o Brasil está caminhando, você fica meio, gente, o que é isso, né? Você fica com medo do amanhã. Então, de fato, a gente tem que construir um mundo assim mais racional mesmo. Eu me lembrei do Richard Dawkins quando ele fala que a gente só consegue avançar por meio da racionalidade, né? Ele tem até é um livro bem... Eu estava até lendo um livro dele, que é A Magia da Realidade. Não, exatamente. Isso aí, a gente só consegue avançar com... Esse aí é o meu pensamento. A gente só consegue avançar com a racionalidade. Pois é, e aí eu até lembro de um trecho do livro do Richard Dawkins, que ele fala que a verdade tem sua própria magia, né? Apesar de que às vezes dói a gente encarar as coisas como elas são, mas ela tem a sua própria magia. A gente deveria ir atrás da verdade, né? Porque, como ele fala, ela é mais mágica no melhor e mais fascinante sentido dessa palavra do que qualquer mito, mistério ou milagre inventados. A ciência tem sua própria magia, a magia da realidade. Então, assim, a gente só consegue avançar se a gente começar a promover a ciência. E sim, promover a educação, promover essa mudança cultural que você citou. A gente só vai conseguir fazer mudanças de fato quando a gente promover isso. Sim, eu não sei se vocês notam isso, ou se é uma coisa que eu noto, mas eu percebo que parece que o brasileiro ele tem um certo preconceito quanto a usar muita razão. Assim, parece que a palavra você é muito racional tem uma certa conotação negativa. Parece que as pessoas preferem mais se entregar às emoções, às paixões, ao invés de ter essa postura mais racional no mundo. É como se ser racional te fizesse uma pessoa insensível, né? Isso. Tem uma coisa assim mesmo, a gente percebe isso mesmo. E eu acho que ser racional não impossibilita de lidar com as emoções ou de viver uma paixão, uma coisa assim. A racionalidade... Porque quando a gente assume uma postura racional, a gente não tá deixando de ser humano. A gente não tá falando, agora as emoções vão parar. Não é isso. Não tem como... A gente não é tão separadinho assim, agora você só ser racional. A gente não consegue ser. Tudo que a gente faz mesmo racionalmente, isso é uma coisa que eu acredito. Tem alguma coisa ali de afeto, de emoção. Então, eu acho muito ruim essa coisa de achar que ser racional é se tornar uma pessoa insensível ou fria. Não, gente, vamos valorizar mais a racionalidade. É o que a gente tá mais precisando agora. Toda vez que eu vejo gente brigando aí por causa de futebol, eu falo, gente, as pessoas deixaram a racionalidade completamente de lado. Brigando por futebol ou por político.
né? Eu não concordo muito com essa ideia de colocar a racionalidade e os sentimentos como se fossem dois extremos, entendeu? Que são incompatíveis e tal. As pessoas colocam as coisas muito nesse esquema. O que não cabe na racionalidade é aquela emotividade imediata, aquela emotividade, como é que eu falo? Aquela emotividade de momento que turva a sua capacidade de ver a realidade, entendeu? Aquele excesso de raiva que você sente por causa de alguma coisa, isso sim não combina com racionalidade, não tem como. Exato. Mas não você não ter sentimentos, ou você não ter sentimentos humanos, não sentir empatia pelas pessoas, não criar afetos, esse tipo de coisa. Você falou dessa questão política, eu estava até lembrando de um texto que eu li do Bertrand Russell, acho que chama até Ceticismo Político, não estou lembrado o nome, que ele fala que o político que ganha as eleições, o seria considerado bom político, né, no senso mais raso, assim, mais comum, seria o político que consegue mobilizar as paixões, né? Se o brasileiro tivesse mais munido de racionalidade e tal, talvez a gente não estaria na situação que a gente está hoje. Vocês me fizeram lembrar de uma frase olha quem eu vou citar, Tomás de Aquino. Somos humanistas, mas a gente não despreza o conhecimento que vem de quem pensa diferente de nós. E ele diz o seguinte: justiça sem misericórdia é crueldade, e misericórdia sem justiça conduz à ruína. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas, porque quando a gente fala que a gente é racional, as pessoas acham que a gente não tem humanidade, acham que a gente não tem sentimento, acaba que a gente não tem, pensam que a gente não tem amor ao próximo, né? A gente leva tudo nas exatas, só que não é dessa forma, né? Só que, como diz o Aquino, a gente precisa de justiça, porque a justiça, a misericórdia sem a justiça conduz à ruína. Então a gente precisa ter um equilíbrio, sim, entre a racionalidade e a inteligência emocional, porque senão a gente não consegue construir uma sociedade. Estamos chegando ao final do nosso podcast, então eu vou pedir para os humanistas de hoje darem aí as suas palavras finais. Gente, foi ótimo essa conversa, adorei estar com vocês, adorei receber a Jaqueline. Vou pedir para seguir, para você que está nos ouvindo, nos siga em todas as redes sociais. Pode entrar em contato, as redes estão um pouco paradas, mas pode entrar em contato que a gente está sempre olhando lá o Instagram, Facebook. E a gente tem um Apoia-se também, que a gente precisa muito da sua ajuda para que o programa continue a funcionar e que a gente comece as nossas atividades da Humanistas Brasil. E é isso, muito obrigado, até a próxima. Gente, foi muito bacana estar aqui com vocês. Eu estava um pouco nervosa, a primeira vez que eu participo de um podcast, então, normal, né? Mas eu quero muito agradecer o convite, viu, Arthur? Obrigado pelo contato. Foi muito bacana esse bate-papo aqui. Quem sabe, né? Outras vezes eu esteja aqui falando com vocês de novo. Tchau, pessoal. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui o final. E como o Jonas falou aí, eu vou pedir a você que acesse nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. E também nós temos um Apoia-se que, se você puder e quiser nos apoiar, vai ser de muita valia. Okay? Eu peço a você que compartilhe esse podcast onde puder, quanto puder, quem puder, ajuda a divulgar aí o nosso trabalho. Vocês talvez tenham ouvido o que a gente falou, que a gente precisa de muita divulgação para ampliar aí esse nosso movimento, né? Então, divulgue aí o quanto puder. E é isso. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima.